vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não vou votar no Boulos, candidato. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em discussão. Mas se você falar que não vai votar nele, eu vou ficar animado. Ah, então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. Pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa, e eu inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, você acha essa estratégia, isso honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa, montada de fazer essa associação de uma pessoa? Você viu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando esse processo? É mentira, então, por exemplo? Não, eu quero saber eu. Não, eu quero saber, então, qual que é a prova? É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou oficiei. Tem uma entrada no hospital. Não, calma que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que a gente tá batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz um M28, tira um print. Vamos responder a pergunta. Eu tô respondendo. Tem limite a pergunta? Quer Roda Viva? Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem, você pode responder à vontade, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É o que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer isso. Eu tô liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Eu vou falar isso, eu A resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova, então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei Mas como é que você acusa ele, Tá publicado, acho que foi publicação minha. Você não tem falado que o acusado Eu ele? vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta pra ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu, não dá pra usar isso O senhor agora. repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar, eu tô jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as Ele não drogas. se converteu na Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso. Não, ele não disse que se converteu. O senhor está criando um outro fato que não tem. Alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu Eu precisava. não ajudei o senhor, só dei um fato, porque a gente faz isso. Agora você tirou então que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se o senhor disse que eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém como Homônimo Boulos. Você acha eu usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou aquele Não fala tanto do artigo 138? Cadê o exame? Mas você teve acesso ao exame toxicológico dele? Pediu, eu levo 3 empresas, se a TAPTA fizer, se todo mundo fizer. Mas ninguém precisa fazer exame toxicológico, o senhor está querendo. É, porque o senhor é que criou isso. Tá certo, então vamos mudar o assunto. Realmente acho que é um fato que não tem. O senhor tinha falado da questão dos comunistas. O presidente Bolsonaro, ele está apoiando o Ricardo Nunes, ele indicou o vice do Ricardo Nunes, que é o Coronel Melo. O governador Tarcísio está fazendo também campanha para o Ricardo Nunes. Eles são comunistas também, presidente Bolsonaro e Tarcísio? É por isso que o eleitorado bolsonarista todo passou pro meu lado. Porque a direita não tem dono, a liberdade não tem dono. A liberdade não é um gado. Apesar da gente mover esse país com agro, que eu também sou do agro, sou fazendeiro, a gente não é gado. Mas eles são comunistas? Eu não sei qual que é o problema do Valdemar tá convencendo o Bolsonaro até hoje. Agora, ele falou com a própria boca. O Nunes não é o meu candidato dos sonhos, e me elogia logo em seguida. Cria um alvoroço, aí tem que falar alguma coisa. Aí põe um filho 1 pra bater, filho 2. A gente se resolveu, tá tudo certo. Você pode perceber que depois que eu conversei com todos os cenários, não tem ninguém me atacando mais. Por quê? Porque tava tendo um prejuízo pra figura do Bolsonaro e do movimento de direita. Mas eu não entendi, isso que é o voto dele mesmo, eles são Cara, eu comunistas. quero o voto do povo. O voto do Bolsonaro é 1. O do povo, eu preciso de 3 milhões de votos. Uma punição contra esses candidatos Zé Ruelas que estão aí. O senhor está falando do movimento de direita, tem um assunto que eu acho que interessa muito para o eleitor de direita e muita gente gostaria de saber o que aconteceu exatamente. É sobre o episódio em que o senhor se recusou a dar uma entrevista para um canal de direita do Paulo Figueiredo, que o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusta aqui com o senhor fazendo o jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria disse para ele 2 coisas. Que tinha um julgamento para acontecer, que o senhor falasse que o senhor podia perder o registro da sua candidatura, e a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Morais? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Falar do Alexandre de Moraes? Eu queria uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu tava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo pro Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele tá enfrentando o problema que ele tá enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui pra cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei pro presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu tô sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro tá sentindo o que eu tô sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Tem que fazer pergunta pro Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Eu tô perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República. E eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo tá muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. É um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos na justiça. Não precisamos ter uma corte política.
Vamos voltar a defender a Suprema Carta, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela precisa ser defendida por vocês, não precisa legislar e nem atuar politicamente. Eu, como cidadão, Eu acho que eles estão legislando e atuando. não acho não, eles estão fazendo isso está sendo feito. Você vê, por exemplo, no Senado Federal, homens e mulheres ali, que hoje têm processos, esse é o modus operandi da justiça brasileira, essa falta de celeridade faz com que muita gente fique pendurada, Vera, pra quê? Pra nesse pendurar, fica devendo favor pra alguém. E eu faço aqui um clamor aos 81 senadores. Se o povo está dizendo o que precisa ser feito, que vocês assumam aquilo que o povo está falando, que vocês se levantem. Agora, como a gente tem poucos atores, tanto no Senado como no deputado federal, na Câmara Federal, a gente está com esse poder tripartido que é claudicante, mancando. Então, por favor, Congresso Nacional, se levantem. O senhor defende não o impeachment, estamos mais em guerra. Alexandre? O senhor defenderia o Quem impeachment defende o novo? impeachment é o Senado. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que tem que ser apurado. Vocês divulgaram na Folha que assessores fizeram isso? O que eu vi hoje, que eu estou acompanhando? Vão chamar no Congresso Nacional. O segredo não é vamos criar ruptura o tempo inteiro. O Brasil já passou 2 processos de impeachment. Esses 2 processos criaram rupturas institucionais. O que eu defendo? Devido ao processo legal. Ah, vai impeachment. Isso aí quem define é o Congresso Nacional. Agora, parabéns, foi bem assertivo. Não sei se foi o Nicolas que pediu. Precisa ouvir todas as denúncias. E aqui vai os parabéns para a Folha de São Paulo. Ela publicou as denúncias. Teve coragem de fazer isso. Parabéns. Certo. Agora, tem que ter um outro ator, Congresso Nacional. Vai lá e entende o que está acontecendo. De novo, o impeachment não é jurídico. Para você que está aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, você tem que aprender o seguinte. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito. Quando você viu a Dilma sendo impeachmentada, ela não estava sendo impeachmentada por o direito. É político-jurídico. O que significa isso? Se não tiver disposição do Senado, o Brasil inteiro pode pedir isso. Muita gente no mundo político deixa acha eu que rodar. vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfio que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias. Não faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Malu, a gente vai Eu fico prosseguir. ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou Tá certo. vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade, com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Daqui 35 dias, se eu estou eleito, eu vou focar na cidade de São Paulo. E aqui vai meu recado para a Suprema Corte. Vamos fazer uma política diferente. Não dá para ser desse jeito, senão a gente vai atrapalhar o crescimento desse país. A gente tem que olhar o rombo de 1 trilhão que o Lula produziu nesses últimos 2 anos, que é mais de 1 trilhão. Se não frear, se não tiver responsabilidade fiscal, nós vamos perder esse país de novo e vai ter que acordar um povão e levantar contra esse governo PT de Pedro, novo. sua pergunta. De onde o senhor conhece o Leonardo Avalanche, que é o presidente do PRTB? Sérgio Lima me viu falando, né, que eu estava sem partido. Ele negou, né? Quem? Ele negou, né? Mas eu vou afirmar porque foi ele que me deu o contato. Ele falou que não conhece, só conheceu Se eu vocês disse pra ele aqui todos agora, eu falo com ele agora. Se ele negar na ligação, vai ser difícil pra ele. Ele que negou. E a gente publicou lá numa reportagem dizendo que teria sido um amigo em comum entre vocês, um advogado chamado Mauri Pinho. Eu sei lá quem é. O Amauri eu conheço do próximo. Eu tenho conhecimento quem é ele. Vou te contar como é que foi. Eu estava em Roma e eu tinha acerto com o DC, do Emael. E eu escolhi esse partido, porque o cara é um senhor de idade. Eu pensei, não vou ter problema com ele. Faltando poucas horas pro negócio para virar a data limite. Ele me liga e fala, você não vai ser candidato a prefeito. Você pode continuar no partido. Por que eu quero ficar no partido se eu não vou ser candidato a prefeito? Aí de última hora, aparece o PRTB. Mas você não conhecia, então? Não, conheci ele foi esse contato. Foi o próprio Sérgio Lima. Ele até foi no Fritada, que foi mais assistido da história aí que eu fiz lá no Teatro Bradesco. Ele estava lá presencialmente e me mandou mensagem salvo engano nesse dia. Ele falou, cara, cuidado com esse partido. Eu falei, cuidado, não, tá tudo certo. E aí acabou que a gente migrou de última hora. Foi de última hora mesmo. Candidato, o senhor foi na CNN, acredito, e teve uma briga ali, enfim, com a jornalista. E depois ela comentou, ela postou no blog dela, que terminou a gravação, que era ao vivo ali, enfim. Então chegou nela e falou assim, desculpa ali, meu jeito, era pros cortes. Essa grande pira dos cortes que o senhor comentou que foi o que trouxe... Colocar no primeiro lugar nas pesquisas. É isso mesmo, falei isso mesmo. Certo, sim, o senhor acabou de dizer isso. Só que isso também implica numa falta de conteúdo e de debate do senhor que é muito assustadora. Então, por exemplo, o senhor não costuma responder nem entrevistadores de direito, nem outros candidatos. O senhor vai para entrevista ou debate para fazer corte e não para falar de proposta. Proposta quem quiser, vai lá no site do TRE. Então, eu queria falar sobre isso. O senhor ontem no debate da TV Gazeta falou exatamente isso, que debate é um teatro, entre aspas. Deles, né? Meu não, é que eu tô sendo verdadeiro, E que, porque eu tô gostando. e que as pessoas têm que ir no site do TRE para ler o plano de governo. Agora você me diz, quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos? Porque não é só o seu. Então por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, é cidadãos. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver, tá embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o vice-presidente cada um de um lado, não tem o tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Está aqui, eu agradeço. Então você podia colaborar e responder as perguntas do jeito como... Eu estou respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu tô aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer? O senhor não pode fazer proposta, então, que é o que o senhor deveria fazer. Mas então a gente também pode perguntar sobre proposta. Deixa eu perguntar. Aqui que é interessante que a Amanda falou que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, a gente tem que discutir valor, quem é de família, quem quer gerar emprego. Serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo que a gente vai aprovar junto com a Câmara para trazer benefícios. Você tem emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem Então, várias coisas, pode falar olhando pra gente. Não, mas a gente não... Desculpa, Adriano, mas o senhor tá usando a entrevista pra fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor. A gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu tô batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e
eu acho um pouco É feio. só votar no Boulos. Não, eu não vou votar no Boulos, candidato. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em Não, mas só discussão. você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Ah, então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. A gente pode... Candidato, o seu plano para o transporte público em enfrentamento do trânsito vem mudando, vem sofrendo alterações. Em relação aos teleféricos, na sabatina da Band, uma das primeiras da campanha, o senhor disse que eles interligariam bolsões de estacionamento que seriam construídos próximos à rodovia para quem viesse de fora da cidade, deixaria os carros nesses bolsões e seguiria de teleférico. No UOL, o senhor falou num cinturão interligando as comunidades e que os teleféricos rasgariam o céu de São Paulo. E aí na Globo News o senhor disse que era uma ideia mais para abençoar as favelas com teleféricos, que seria algo mais para turismo e para que as pessoas saíssem da comunidade para aí sim pegar um transporte público. O senhor poderia esclarecer qual que é a base técnica? Eu sei que o senhor fala muito do que existe em Medellín e em outras cidades que tem uma topografia bem diferente da de São Paulo. Qual é o alcance dessa medida e por que ela virou a sua principal proposta de mobilidade? Eu nunca falei que ela era a principal proposta de mobilidade. Você viu falando isso em algum lugar, não? Não, mas eu vejo o senhor falar dela com alguma frequência e não em porque ela é outras. inusitada, né? Na verdade, eu nunca começo falando dela. Ela é uma forma de abençoar a comunidade, é 5 vezes mais barato que o metrô, é limpo, não para e é mais seguro o transporte do mundo. O elevador que é puxado na horizontal. Pra você ter ideia, é mais seguro que qualquer outro tipo de transporte. Você que é da comunidade, não é para os outros. Não. Na situação de mobilidade, uma cidade tem 7 milhões de carros transitando diariamente. Então, sobre os bolsões que você trouxe, essa sim é uma grande questão, porque nós temos 38 cidades em volta da cidade de São Paulo. Essas 38 cidades formando essa metrópole recebem muito carro diariamente, centenas de milhares de carros. O que significa isso? Tem 10 rodovias, né, que injetam esses carros dentro da cidade e a maior parte dessas pessoas entram com uma única pessoa dentro do carro, gerando lentidão no trânsito e soltando gás que tem destruído o nosso meio ambiente. Então você imagina, a gente cria esses bolsões, onde esses carros ficam nesses bolsões, através de ônibus também, e de teleférico ligar na rede de transporte da cidade. O cinturão, nós vamos inaugurar a primeira fase, e essa primeira fase eu quero abençoar ali na Brasilândia, na Zona Norte, onde inclusive quero criar um passo municipal. O que significa o senhor dizer que o senhor quer abençoar? Desculpa, eu não consigo entender essa terminologia ligada à gestão pública. É por isso que vai ser diferente a gestão pública. Você vai ouvir muita coisa diferente, você vai ouvir equity, você vai ouvir MVP, que é testar as coisas antes de gastar. Não, mas abençoar não é de gestão pública, abençoar é religioso. Não, abençoar é uma palavra da língua portuguesa que você pode usar. Verdade. Se você quiser usar ela em qualquer contexto, você tem liberdade de poder usar, você pode usar onde você quiser. Por que abençoar? Porque favela é sinônimo de ausência do Estado. O que significa isso, ausência de Estado? O governo não investe em vocês. E eu vou fazer isso para quê? Para vocês terem um transporte digno, para vocês nem pagarem o transporte. Vai ser através de PPP, parceria público-privada. E essa parceria público-privada, quem vai pagar são as pessoas que usam fora as que moram. Então você vai ter um acesso gratuito nisso. Nós vamos testar, a comunidade vai aprovar. No plano de governo tem a comunidade forte. Nós vamos estabilizar São Paulo a partir dessas primeiras favelas. E aí vocês vão ver por que abençoar. Porque a esquerda... Como que desfaveliza com o teleférico? Não é com o teleférico. É fazendo liberação fundiária. Você tem escritura, logrador público, você parar de descer lá na porta da comunidade, você pegar suas correspondências. É assim que você vive hoje. Na Zona Leste, Vila União. Por que não tem energia? Porque não tem meio-fio. Por que uma prefeitura não resolve um negócio desse? É tão simples. Por que os mananciais onde vocês moram, falando só com a comunidade agora, deve ter de 3,5 a 4 milhões de pessoas em situação de periferia, favela e comunidade. A comunidade tem que ser forte. Só que a favela, ela precisa ser reurbanizada. Qual que é o interesse de esquerda? Manter vocês nessa situação de miserabilidade para manter a esperança sempre acesa que vocês vão mudar de vida. Então o teleférico não é uma proposta para a mobilidade geral da cidade, é para você, que mora na comunidade, e eu fiz uma promessa. Ninguém, até terminar esse governo meu de 1.460 dias, a partir do dia 1º de janeiro, vai morar em casa de lata, nem casa de madeira. Não estou fazendo algo que eu acho que dá certo. Eu estou fazendo isso em Angola, em Luanda, no Camisum. Estou lá desde 2019, investindo na minha influência, o meu tempo, o meu recurso, e chamando de vários empresários, nós estamos reconstruindo e desfavelizando o lugar. E por que o senhor não fez no Brasil em vez de fazer em Angola? Na África. E agora eu senti agora de fazer em São Paulo. E vou fazer em São Paulo. Onde eu sinto com o meu coração, eu faço. Entendi. Tá Falar um pouco de emprego. O senhor, carteira de trabalho virou um tema aí na eleição, o senhor falou que atua aí. E ao mesmo tempo, o senhor tem essa proposta que o senhor falou agora há pouco da criação dos 2 milhões de empregos aqui na cidade. Eu fiz um levantamento no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. E o senhor tem 25 empresas que estão lá registradas ligadas ao senhor. E essas 25 empresas, elas tinham 45 pessoas empregadas. 19 empresas não tinham nenhuma pessoa empregada com carteira de trabalho. Eu queria saber... considerando essa questão dos 2 milhões de empregos que o senhor pretende criar, como que vão ser esses empregos que o senhor pretende criar aqui em São Paulo, considerando especificamente que aqui na cidade o número de desempregados é de 500 mil pessoas? É o número de 500 e tem um problema, né? Que foge, que é a pessoa que tem um bolsa que nunca vai fazer ela prosperar. A gente tem 5.568 cidades, salvo engano, se não mudou esse número, no Brasil. Quase 3 mil tem maior parte de Bolsa Família ao invés de carteira assinada. E sobre as minhas empresas, obrigado pelo levantamento aí, a maior parte é terceirizada, porque a gente mexe com muita tecnologia. Então tem programadores dos Estados Unidos e outros países e a gente usa muito o serviço de terceirização, que isso ganha agilidade. Inclusive na gestão pública, a gente usar esse mesmo recurso vai mudar tudo. A gente colocar na mão de gente competente para fazer mais rápido. Sobre os empregos, esses 2 milhões, o governo Lula conseguiu criar 2,9 milhões de empregos no Brasil inteiro. No Brasil tem 21 milhões de CNPJs, 10 milhões estão no estado de São Paulo, 2,2 estão na cidade de São Paulo. Então o Estado concentra 50% das companhias e você que está assistindo, se a gente fechasse todas as empresas agora, não existiria o país. Por quê? Nós somos os empreendedores e os trabalhadores que geram a economia desse país, não é o governo. O governo tem que ser um garçom eficiente e devolver o recurso. Hoje o endividamento do Estado está em quase 7 trilhões de reais. Significa que se dividir esse dinheiro por todos nós, cada um deve 40 mil reais aproximadamente. Aproximadamente, feita a conta aí por baixo. O que significa isso? O que move o país é emprego. Nós podemos fazer isso e fazer essa cidade crescer e atrair mais gente para cá, inclusive. Agora, nós perdemos a vocação industrial, porque não tem incentivo disso. Isso é uma parceria que tem que fechar com o Estado, que é ICMS. As indústrias foram embora. Nós estamos focados muito em serviço. Até 2050, se a gente não migrar os nossos serviços para a tecnologia, nós vamos perder todos os nossos empregos. Está previsto aí nos próximos 15, 20 anos que a gente perca pelo menos 300 profissões tradicionais por conta da tecnologia. A inteligência artificial, por exemplo, vai arrematar todos os empregos. A gente precisa fazer com que as pessoas aprendam na escola pública, robótica, precisa aprender sobre inteligência artificial, sobre algoritmos. A gente precisa colocar isso na cabeça de todo mundo e tem que ser rápido. A minha vontade de ser prefeito é ensinar isso desde pequeno na escola, desde pequeno, de forma lúdica. Alfabetizar essas crianças antes dos 7 anos, porque a incompetência do prefeito de hoje não consegue alfabetizar pelo menos 38% das crianças até chegar nessa data. E aí o que acontece? Vamos criar 2 milhões de empregos. Nós precisamos de incentivar que essas empresas, inclusive, não é só fazer os empregos.
A gente vai criar um amortecedor de fluxo. Pensa na cidade, o rodoanel de 177 km. Vai ter um anel dentro de empresas, uma faixa. Esse amortecedor de fluxo vai fazer com que as pessoas de outras cidades não atravessem para dentro da cidade, mas fiquem nesse amortecedor de fluxo, que é a forma mais inteligente que eu conheço de diminuir a criminalidade e dar emprego. O emprego é o maior direito social do mundo. Nunca ninguém combateu o maior direito social. E como é que gera esses empregos? Trazendo isenção, trazendo essas empresas de tecnologia, trazendo essas indústrias do futuro, porque senão nós perderemos o futuro desse país. Você tem uma noção? Diga, Malu. Isenção de que imposto? Diminuição, por exemplo, do ISS. O senhor sabe quanto o São Paulo arrecada de ISS? Olha, é muito interessante você pegar um orçamento de mais de 100 bilhões de reais, que o ano que vem vai ser 120, e fazer, você sabe isso aqui? Isso é uma coisa que você pegar e abrir. Não, esse é o principal 25 imposto bilhões. da cidade. Legal, eu posso abrir isso. Isso não traz demérito nenhum, mas a gente gasta 25 bilhões para educação todo ano. Ano que vem já está previsionado para gastar algo em torno de 28 e o orçamento vai bater 120. A gente gasta com assistência social 2,6 bilhões e as pessoas estão na rua e aumentou o número em 23% em relação ao ano passado. Sabe uma linha específica? É só abrir orçamento, posso abrir com todo mundo e tem gestor para fazer isso. Eu amo o número. Você está baseando a sua proposta nesse tipo de medida, né? Simples. Primeiro gera economia e a gente precisa de aumentar a receita trazendo, que eu já falei sobre os 70 deputados, acho que uns 37, 38 a gente consegue converter para a base e trazer os investimentos para a cidade de São Paulo. Malu, deixa eu falar Só terminar sobre os empregos. A mágica do emprego, né? Tem que abrir empresa. O Paulo empresário contrata CLT, Precisa rodar, gente. terceirizado e o Paulo Não tem Marçal, problema. Mas aí, quando a pessoa entender bem, eu já fui trabalhador, proletariado, atendente de call center, sou filho de faxineiro e filho de funcionário público. Eu fui desenhar, estudei na escola pública a maior parte da minha vida para ser funcionário público. E acabei não participando de um processo desse. Fui para uma grande companhia, aprendi, uma multinacional, aprendi sendo terceirizado. Está aqui na carteira de trabalho. Eu fui atendente de call center terceirizado de uma companhia, uma das maiores aqui do Brasil. E eu comecei a aprender como é que esse povo joga. E aí, até chegar até as minhas empresas, eu aprendi a jogar o jogo norte-americano. Só um pouquinho para terminar o negócio dos empregos. Pode? Pode, não, você não está falando de propósito de emprego, o senhor está falando de outra coisa, mas tudo bem. Eu tenho que provar por isso que eu dou conta. Tá certo. O que acontece? Vai ter um braço de ensino em todos os 2 milhões de CNPJs aqui na cidade de São Paulo. Como que é isso? É um portal onde você, que é funcionário de qualquer empresa, terceirizado, se você for PJ, o que for, você vai ter esse acesso. Nós vamos ensinar inteligência emocional, nós vamos ensinar educação financeira, que a gente não aprendeu na escola pública, nós vamos ensinar tecnologias, profissões do futuro. Vocês precisam migrar para as profissões do futuro.